Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e nessa videoaula de hoje darei continuidade ao tema pesquisa de mercado, abordando duas principais áreas. A primeira está relacionada às etapas da pesquisa de mercado e a segunda ao método de pesquisa. Acompanhe comigo este novo vídeo. Sobre as etapas da pesquisa de mercado, podemos ressaltar quatro etapas principais. A primeira etapa está relacionada ao reconhecimento e formulação do problema de pesquisa. Na realidade, não só o problema de pesquisa, mas o objetivo da pesquisa. Geralmente, quando nós iniciamos uma pesquisa de mercado, a gente tem um questionamento, uma dúvida, um problema a ser respondido e vem, obviamente, acoplado a um objetivo, a um propósito dessa pesquisa. Tanto o problema quanto o objetivo, como dito no vídeo anterior, eles devem ser muito objetivos, claros e precisos. Não adianta você fazer problemáticas ou objetivos muito amplos que você não vai conseguir ter profundidade, ou seja, qualidade na resposta das dúvidas que você acaba de levantar. Então faça problemas de pesquisa e objetivos muito específicos para determinados problemas ou para determinados questionamentos que a sua empresa venha a ter, seja com relação ao concorrente, seja com relação ao produto ou serviço no mercado, seja com relação à percepção que os consumidores venham a ter da sua empresa ou da sua oferta. A fase para essa etapa está relacionada à formulação, determinação ou constatação de um problema de pesquisa, exploração inicial do problema. Obviamente, devemos ter muito bem claro qual que é a proposta, qual que é a intenção dessa pesquisa. E é uma fase muito negligenciada, porque as pessoas fazem de uma forma muito rápida, sem levantar outros questionamentos, sem ouvir outras pessoas dentro do processo. E quando você define de forma equivocada ou imprecisa tanto o problema quanto o objetivo, os resultados também tendem a ser desfocados daquilo que você realmente precisaria levantar. A segunda etapa está relacionada ao planejamento da pesquisa. Para além da questão da definição de objetivos específicos e de trabalho, estabelecimento das questões de pesquisa e a formulação de hipóteses. Hipóteses são possíveis soluções ou possíveis resultados da minha pesquisa. Determinação das fontes de dados, ou seja, vou utilizar dados secundários e ou dados primários. Dados secundários, como dito no vídeo anterior, são dados coletados para outra finalidade. Eu posso utilizá-los para obter maior informação sobre o meu objeto de análise. Dados primários são informações que eu vou levantar, geralmente através de questionários, de entrevistas, grupo focal. São informações que eu levanto diretamente do meu objeto de pesquisa, geralmente dos meus consumidores, para responder ao meu problema de pesquisa. Neste quesito de planejamento, eu ainda preciso determinar qual que é a metodologia. Por exemplo, vou utilizar uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa. Vou utilizar uma entrevista, um questionário, será feito por e-mail, por redes sociais, serão perguntas abertas ou fechadas. Planejamento da organização, do cronograma e orçamento. Quanto vai custar essa minha pesquisa? Quantas pessoas estão envolvidas nesse meu projeto ou no projeto da minha empresa? Redação do projeto de pesquisa e a proposta da pesquisa. Toda vez que eu me propuser a elaborar uma pesquisa de mercado, eu preciso colocar isso no papel. Eu preciso escrever e deixar muito bem claro qual que é o meu problema de pesquisa, o meu objetivo, o meu cronograma, o orçamento que eu tenho disponível e quais são os gastos prováveis para esta pesquisa. Para além disso, dessas fases, eu tenho aqui os passos. Determinação do tipo de pesquisa, determinação de método, técnicas de coleta de dados. Tipo de pesquisa, essencialmente, a gente divide ela em qualitativa e quantitativa. Algumas pesquisas utilizam até as duas, ou seja, tem uma abordagem quali e também uma abordagem quant. Determinação de método e técnica de coleta de dados está relacionado a quais instrumentos eu irei utilizar para levantar informações. Entrevista, questionário, irei ligar para os meus clientes, enviarei uma mensagem por e-mail, por SMS,
qual plataforma irei utilizar, utilizarei o Google Forms, utilizarei a plataforma da Monkey. A determinação da população de pesquisa, do tamanho da amostra e do processo de amostra. É muito importante eu definir quem é a minha população, ou seja, quais são as pessoas que eu posso perguntar, que eu posso entrevistar. A minha população são todas as prováveis pessoas que podem responder, ou prováveis ou possíveis pessoas que podem responder ao meu questionário ou à minha entrevista. Eu preciso estimar dentro de uma população uma amostragem, no caso de utilizar uma pesquisa, por exemplo, principalmente quantitativa. Ou seja, de um universo X, quantas pessoas eu preciso fazer a minha entrevista ou aplicar o meu questionário. Planejamento da coleta de dados, equipe, forma da localização, do horário, do deslocamento, previsão de planejamento e análise de dados. Ou seja, eu já preciso, neste momento de planejamento, imaginar como é que esses dados serão tabulados, como é que eles serão analisados, como é que eles serão apresentados. Eu preciso ter isso definido, porque tudo tem um sentido de ser. Até a forma como você tabula e apresenta esses dados interfere grandemente no entendimento da resposta do problema de pesquisa. Na nossa terceira etapa, temos a execução da pesquisa, que tem aqui, no caso, a preparação de campo, ou seja, quando as pessoas forem ingressar no campo, junto à sociedade ou junto a outros concorrentes, como é que vai ser preparado, como é que vai ser feito esse processo, e o trabalho de campo em si, que é o processamento e análise. Tem a questão do levantamento dessas informações, da coleta dessas informações, e isso é trabalhoso, isso é custoso. Em geral, as pessoas não estão tão dispostas a responder esses questionários, principalmente dependendo do local, o horário que elas são abordadas, principalmente quando elas são abordadas na rua, por exemplo. Agora, quando elas são abordadas em outros locais, como uma fila do banco, a probabilidade e a tranquilidade de responder acabam sendo melhores e mais privilegiadas. Alguns passos relacionados à execução dessa pesquisa. Bom, podemos aqui definir construção, pré-teste e reformulação dos instrumentos de pesquisa. Geralmente, quando a gente vai aplicar uma entrevista, um questionário, a gente faz um pré-teste. Aplica em torno de 30, de 25 a 45 questionários ou entrevistas e avalia se essas perguntas foram corretamente estruturadas, se as pessoas conseguem entender aquilo que está sendo perguntado. Temos aqui também a impressão dos instrumentos. Geralmente, alguns costumam utilizar até tablets ou smartphones, aí perguntam no caso de uma entrevista e o próprio entrevistador faz as marcações nesses aplicativos. Por vezes também eu costumo imprimir meus formulários, entregar para a pessoa para que ela responda. Neste caso, a gente está falando aí de questionário. Formação da equipe de campo. Eu preciso treinar essas pessoas, ou melhor, capacitá-las. Como é que elas irão abordar as pessoas no seu ambiente? Como é que essas perguntas devem ser feitas, a sequência das perguntas? Uma resposta pode levar a uma pergunta ou outra, dependendo daquilo que a pessoa disser, dependendo daquilo que ela informar. Então, essas pessoas precisam ser muito bem capacitadas, precisam entender qual que é o objetivo, o intuito dessa pesquisa, para que elas efetivamente possam contribuir e diminuir ao máximo o enviesamento de uma pesquisa, ou seja, a margem de erro dela. Distribuição do trabalho de campo, coleta de dados, conferência, verificação e correção dos dados. Ainda temos a questão da digitalização, da tabulação, principalmente quando eu utilizo formulários impressos e depois eu preciso colocá-lo em planilhas eletrônicas, como o Excel ou alguma outra plataforma. Análise e interpretação, conclusão e recomendações. Por fim, nós temos aqui a quarta etapa como sendo a de comunicação dos resultados. Neste caso aqui, eu preciso fazer a elaboração e entrega dos relatórios da pesquisa,
e também a preparação para a apresentação oral dos resultados. Então, geralmente, a comunicação dos resultados ela acontece em duas instâncias. Numa instância impressa, através de um relatório, geralmente esse relatório é composto por gráficos, por figuras, por tabelas, que ilustram de uma forma consolidada as informações apresentadas pelos respondentes e também de uma forma oral, geralmente utilizando recursos aí como data show e outros equipamentos. A grande maioria dos métodos de pesquisa estão relacionados a modelos descritivos, onde eu busco simplesmente descrever meu público-alvo, tentando identificar informações como quem compra, qual é a idade dessa pessoa, sua classe social e econômica, o sexo que ela possui, profissão, estilo de vida. E o que essa pessoa compra? Quais são as suas necessidades, a opinião sobre as marcas e os produtos? Quando é que ela compra? Ela precisa ter mais conveniência, por exemplo, comprando à noite ou nos finais de semana, mesmo aquelas pessoas que compram durante o dia. Como é que ela usa esse produto? Onde é que ela compra? Quais são os canais mais eficientes? São lojas físicas? É através da internet? É através da quitanda da esquina ou no hipermercado? Quando é que ela compra? Existe sazonalidade nesse processo? Por exemplo, existem momentos do ano ou do mês ou do dia que esse produto é mais demandado do que em outros momentos? E por que essa pessoa compra? Quais são os motivos dela ter adquirido esse produto? Quais são as suas preferências em termos de modelo, em termos de marca, em termos de cores? E também, a última palavrinha aí, as influências que ela recebe. Porque nós, quando vamos comprar algum produto, nós temos, obviamente, informações pessoais, os nossos gostos, as nossas preferências, nossas opiniões e da nossa atitude, mas também, em grande parte, talvez a maioria, nós sejamos influenciados pelo ambiente externo, através dos nossos familiares, amigos, formadores de opinião ou mesmo de profissionais da área. Vamos agora falar de dois métodos de pesquisas que são extremamente importantes e devem ser definidos para a compreensão do objeto de pesquisa. Na primeira abordagem, temos a pesquisa quantitativa, geralmente um estudo mais descritivo e estatístico. Por ser estatístico, eu trabalho com questões numéricas e também com a estatística descritiva, como por exemplo a média, mediana, moda, desvio padrão, questão do valor mínimo, valor máximo. Seu objetivo é responder quanto às questões que originam a pesquisa. Quantos consumidores? Desses consumidores, quantos preferem X, quantos preferem Y? Dos consumidores em termos de satisfação, quantos estão satisfeitos, quantos estão insatisfeitos? Quantos preferem a cor branca, quantos preferem a cor vermelha? Então, a pesquisa quantitativa é uma pesquisa cujos dados são essencialmente numéricos e representativos de uma determinada população. Utilizam o ferramental estatístico, né? Daí a importância e necessidade dos alunos compreenderem ou ter a mínima noção da questão estatística, é para você estimar o erro da sua análise, porque toda pesquisa quantitativa, e mesmo a query, ela tem uma margem de erro, mas essa margem deve ser calculada, identificada e, sempre que possível, suprimida. Utilizam amostras para tirar conclusões sobre a população, que a gente chama de inferência estatística, ou seja, você assume que aquela população tem os mesmos comportamentos e as mesmas características da amostra, geralmente com um grau de confiabilidade de 95%, em um erro amostral que costuma variar de 3 até 10% em torno da média. Também utilizam médias e percentuais. Não só números absolutos, mas também porcentagens são importantes na hora de apresentar os dados. A pesquisa quantitativa permite avaliar quantas pessoas viram determinado comercial e do que se lembram, no caso de você querer fazer uma avaliação de uma campanha publicitária. No caso da pesquisa qualitativa, que é um estudo descritivo de caso, na grande maioria das vezes, o meu objetivo maior é compreender as relações de consumo em profundidade, respondendo às questões. Geralmente as pesquisas quantitativas, elas têm mais amplitude,
ou seja, eu consigo ter um número maior de pessoas respondendo. E por conta disso eu tenho menos profundidade. No caso da pesquisa qualitativa, eu consigo ter mais profundidade, ou seja, para cada pessoa que eu entrevistar, eu consigo ter um número maior de informações em termos de quantidade e qualidade. Neste caso aqui, eu quero responder algumas perguntas do tipo: como as pessoas compram e por que elas compram? A pergunta, as pesquisas qualitativas, elas conseguem responder aos porquês das questões, enquanto as pesquisas quantitativas, elas conseguem responder o que, quantos. Outra questão na pesquisa quali é: que imagem tem das marcas e dos produtos? No caso, os consumidores, né? Que sugestões podem dar para o desenvolvimento de novos produtos? Valores e preconceitos relacionados a determinados produtos, serviços ou segmentos de consumo? Então, todas essas questões que têm um perfil mais qualitativo podem ser abordadas e exploradas nessa pesquisa. A pesquisa quantitativa, fazer uma correção aqui, a pesquisa quantitativa permite avaliar quantas pessoas tomam café da manhã, quando e o que comem. Já uma pesquisa qualitativa, ela permite saber o que significa para as pessoas como rejeição, tomar o café da manhã, como se sentam àquela hora da manhã, o que acreditam que esteja obtendo para si mesmas ou para outra, ao servirem coisas diferentes no café da manhã. Então são questões que podem ser levantadas e que muitas vezes as respostas irão variar de consumidor para consumidor. E o que se busca na pesquisa qualitativa não é apenas o que as pessoas falam, mas também o que está por detrás dessa fala das pessoas. E no que se refere aos métodos de pesquisa, devemos observar algumas técnicas utilizadas em pesquisas qualitativas, como discussão em grupo, entrevistas em profundidade e coletas de dados. Elas detectam tendências não mensuráveis, essencialmente na pesquisa quantitativa. E seus resultados não podem ser generalizados para a população. E, geralmente eu trabalho com um número pequeno de pessoas, de 8, 10, 12 pessoas, e pelo fato de eu ter uma amostragem pequena, eu não consigo fazer o que a gente chama de inferência estatística, assumir que a população irá se comportar de forma semelhante. Mas, por outro lado, eu consigo identificar determinadas características e qualidades dos meus consumidores, principalmente em termos de profundidade, que uma pesquisa quantitativa não me permitiria. Sempre que possível, então, deixo a dica para vocês, é interessante nós conjugarmos pesquisa qualitativa com quantitativa. A necessidade disso vai depender do meu problema de pesquisa e do meu objetivo de pesquisa. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos por terem me acompanhado até esse momento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.